retornar à nossa parte de conceitos. Então, vimos a parte de federação. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre clash, né? Então, clash detection. Nós podemos trazer 3 tipos de clash, né? Que seria o hard clash, que eu estou falando de colisão física, o soft clash, que eu estou falando de interferências funcionais, ou seja, né, se no modelo foi previsto um espaço, né, um shaft para a passagem de toda a tubulação. Então, isso seria um exemplo de espaços técnicos. Um programa de necessidade, né, se realmente aquele espaço comporta todo o mobiliário que foi previsto para aquele espaço. Se, por exemplo, eu tenho a distância suficiente de 80 centímetros entre a mesa e a parede, para que eu tenha um conforto ali na cadeira, né, para entrar e sair da cadeira. E a gente também tem workflow clash, que seriam interferências temporais, principalmente voltadas à parte de planejamento de obra. Então, se realmente aquele sequenciamento que foi previsto está adequado, se o período de latência foi previsto, então eu tenho um espaço, um intervalo entre a pintura, né, entre uma demão e outra. Então, eu preciso prever esse espaço de tempo ali no meu planejamento. Então, a gente vai falar muito de hard clash, né, que seria a parte de colisão direta, interferência direta, e o que a gente vai mais utilizar quando a gente está falando de compatibilização de projeto. Então, muitos, né, alguns softwares, não muitos, já fazem esse tipo de análise, né, principalmente de hard clash. Os outros tipos de clash, somente alguns softwares conseguem chegar, né, nesse tipo de programação e parametrização, como o exemplo do que eu comentei anteriormente, do Solibri. É uma ferramenta bem bacana para a gente trabalhar com a parte de compatibilização. Aqui um vídeo também para vocês entenderem, né, o que seria essas interferências diretas. De novo, a gente está falando da ferramenta Solibri. Então, aqui você tem as regras que foram criadas para fazer checagens. Então, eu estou pedindo para que ele valide todo o projeto estrutural, né, para verificar se tem interferência com o projeto, né, de instalações hidráulicas, depois instalações elétricas, ar-condicionado. Então, eu consigo fazer, né, e identificar onde estão esses problemas. E também o Solibri ele pode classificar ali entre crítico, moderado e leve. Então, ele pode classificar esses problemas para você para facilitar, né, a análise. Então, aqui a gente tem conflito, tubulação e vigas. Então, a gente está falando de hard clash. Né? Basicamente, tudo que está nesse vídeo está voltado para hard clash. E esse foi um projeto que foi modelado a partir de um projeto existente, né, um projeto 2D, e ele estava já para ser iniciada a obra, e a gente então verificou, né, uma quantidade muito grande de problemas. Apesar de ser um projeto pequeno, né, a gente modelou no nível de detalhe, a gente já vai entender um pouquinho o que é nível de detalhe. A gente modelou, então, por exemplo, ali todos os equipamentos, né, foram modelados com cubo, com cilindros, porque o objetivo aqui era compatibilizar esses projetos, né, e a gente foi percebendo principalmente a parte de HVAC, que é um custo alto, né, dentro de um custo da obra, e a gente percebeu ali que tinha muitos problemas, principalmente na questão de levantar, né, ali o telhado precisaria para ter espaço suficiente para a parte de ar-condicionado, né, do sistema de HVAC. Aqui também a gente percebeu, né, que ainda a empresa, né, projetistas poderia rever esse projeto e corrigir esses erros. Então ainda tivemos tempo hábil ali para corrigir, né? Então, como eu falei ali, o espaço técnico, né? Se você precisar fazer alguma manutenção nesse sistema, praticamente ninguém entraria naquele espaço.
Então, esse é um exemplo também de soft clash. Né? A previsão de furos na laje para passagem de tubulação. Então, também um outro exemplo aí de soft clash. Aqui a gente não tem, né, o temporal, workflow, mas é realmente quando a gente vai estar atuando em obra. Então, você vai ter um planejamento, né, e vai validar, né, simulando a execução daquela obra, você consegue validar se faz sentido, se aquele planejamento né, tem a previsão de atividades antecessoras e predecessoras para conseguir realmente executar de forma adequada aquele serviço, aquelas atividades. Bom, gente, aqui só tá continuando ali mostrar os problemas, então agora com todas as disciplinas fica mais fácil de entender, né? E também a gente queria em algum momento tentar entender qual que seria o melhor momento da obra aí em Taraí Workflow para aquele cilindro, que ele é bem grande, né? Se a gente teria que içar para colocar ele, que é um equipamento grande, ou seria no momento, né, antes da execução do telhado, seria antes da execução das paredes. Então isso também seria uma forma de a gente utilizar o BIM para simular, né, o momento adequado para que esse equipamento entrasse no canteiro. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre plano de execução BIM. Então, aos moldes do que foi feito com o OpenBIM, quando foi incluído no decreto esse conceito, o plano de execução BIM também foi incluído no nosso decreto 10.086, que regulamentou a nova lei de licitações. O plano de execução BIM ele tornou-se um instrumento de apoio à fiscalização, então ele é muito relevante nas contratações públicas. Esse documento, né, a gente tem um modelo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, um modelo disponível no nosso caderno BIM, e no próprio decreto, a gente já trouxe alguns elementos, né, discutimos bastante com o pessoal da Procuradoria, em que momento, né, a gente trabalharia com o PEB pré-contrato e o PEB pós-contrato. Esses são dois termos também que a ISO trouxe, a ISO 19650, e foi incorporado na nossa legislação e também no nosso caderno. O plano de execução BIM, então, ele é um documento que ele vai falar, né, basicamente o que você quer, né, então eu, contratante, né, o que eu quero que você me entregue. Então ali eu vou definir quais são os usos BIM, quais são os requisitos de informação de projeto, quais serão os entregáveis. Então aqui, no primeiro momento, eu vou estabelecer o que eu quero, né, e qual BIM eu quero, né, o doutoramento até brinca, BIM, BIMzinho ou BIMzão, né, qual que você quer. E aqui você vai estabelecer qual BIM você quer. A grande questão, assim, em relação ao PEB pré-contrato e pós-contrato é que a gente só pode utilizar o PEB pré-contrato quando estamos falando de licitação tipo técnica e preço, né? Provavelmente vocês já tenham ouvido falar, né? Licitação tipo técnica e preço é quando eu dou mais ênfase à técnica, né? Eu posso colocar um percentual, 70% será técnica e 30% será preço. Então eu consigo trazer empresas melhores, tecnicamente melhores, para elaborar aquele projeto. Aqui, nesse caso do PEB pré-contrato, eu consigo incluir formas, né, você vai exigir no teu edital que a empresa apresente, né, um PEB pré-contrato, e você vai conseguir pontuar, claro, tudo que for critério objetivo, né, não podemos incluir critérios subjetivos porque é difícil de pontuar, e aí você então vai pontuar esses aspectos do plano de execução BIM e vai entrar como um critério de classificação da empresa e não de habilitação. Ele não pode ser um critério de habilitação, somente de classificação. Então a gente tem alguns exemplos já de como foi dentro da... Né, o Brasil já tem trabalhado muito com editais de licitação para contratação utilizando a metodologia BIM, e a gente tem exemplos, né, Santa Catarina, de como eles fizeram essa ponderação em relação à pontuação nos editais.
Então, aqui no Paraná, PEB pré-contrato, somente vou utilizar quando for licitações tipo técnica e preço. Eu vou exigir alguns elementos, né, que a empresa apresente alguns elementos, e eu vou pontuar esses elementos, né, e vou utilizar isso como um critério de classificação. Somente nessa hipótese vocês poderão utilizar o plano de execução BIM pré-contrato. O plano de execução BIM pós-contrato, aí ele entra então, assinatura. A primeira entrega, o primeiro entregável é o plano de execução BIM. É esse documento que a empresa vai falar, então, o que, né, como ela vai fazer para atender os requisitos que foram exigidos pelo contratante. Como eu falei, nós temos modelo de PEB, no nosso caderno. Então, aqui rapidamente, para vocês verem um pouquinho, vocês podem baixar no nosso portal BIM Paraná. A gente tem um modelo de PEB editável, né? Então, para a gente utilizar nos processos licitatórios, é o mais adequado, né? A gente utilizar e fazer a edição naquele arquivo. Então, a gente tem algumas abinhas, né? Então, identificação. E aqui, para facilitar também para o contratante, para a contratada, a gente já deixou claro, né, que tem que ser preenchido pelo contratante, aqui tem que ser preenchido pelo licitante, né? Então, fica bem mais fácil de saber de quem é a responsabilidade por preencher as abinhas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, mas rapidamente. Então, esse é o nosso modelo de plano de execução BIM que está disponível no portal. Vamos entrar um pouquinho em cada um desses termos, né? A gente trouxe o PEB, ele já está baseado na nova na nova ISO, né? ISO 19650, e aí a gente trouxe alguns elementos que para vocês entenderem o que seria, o que a gente está incluindo de novo na versão publicada, né, em 2023 do caderno. Então, retornando aqui, então, esse é o plano de execução BIM, um modelo que eu falei para vocês, está disponível no apêndice A, e essa é a nossa estrutura do plano de execução BIM. Então, aquelas abinhas, tem identificação, nível de informação necessária, matriz de responsabilidade, cronograma, matriz de entregáveis, controle de qualidade e fluxo de processo BIM. Como eu falei ali, parte do plano de execução BIM deverá ser preenchido pelo contratante, disponibilizado isso no edital, e aí então a contratada, né, no PEB pós-contrato, vai pegar aquele PEB inicialmente preenchido pelo contratante e concluir, né, a elaboração do plano de execução BIM. Uma vez entregue, né, esse plano de execução BIM ao contratante, então o fiscal de projeto vai verificar e validar se realmente a empresa atende, né, ou minimamente entende de BIM, de fluxo de processo BIM. Então, é uma forma de garantir, já planejar, né, como será feito esse projeto em BIM. Aqui vamos entrar um pouquinho, então, no nível de informação necessária, né, que eu tinha deixado de outra cor, porque vamos adentrar para entender um pouquinho mais sobre esses novos conceitos. O nível de informação necessária foi um termo, como comentado, que a ISO 19650 introduziu. E aqui o nível de informação ele foi dividido em 4 pontos, né? Então, eu tenho os requisitos de informação da organização, os requisitos de informação do projeto, os requisitos de troca de informação e os requisitos de informação do ativo. Detalhe, as siglas realmente são em inglês, né? A ISO trouxe o termo traduzido, mas as siglas, né, os acrônimos, ficaram em inglês. O nível de informação necessária, aqui a ISO fala que ele vai especificar para que, quando, como e para quem essa informação deve ser produzida, né? E aí a gente tem uma forma de prevenir a entrega excessiva de informação. Então, realmente é uma sopa de letrinha, mas vamos tentar entender, né, tornar isso o mais objetivo possível, e é isso que a gente fez, né, no nosso modelo, para facilitar quem vai utilizar o nosso caderno. Então, aqui, entre os requisitos de informação da organização, a gente já viu isso e está muito fácil, gente. Então, aqui é você falar quais usos BIM pretendidos para aquele objeto, né? Então, eu vou trabalhar com um hospital
hospital, né? O meu objeto é a contratação de um projeto de um hospital. Então, eu tenho que incluir, né, em relação a quais são os objetivos estratégicos, né, da SESA, da Secretaria de Saúde, e o que eu quero com esse BIM, com o BIM que eu estou definindo como um uso principal, o que eu quero melhorar, né? Então, aqui o exemplo é, eu quero reduzir aditivos de valor. Então, quais são os usos BIM que eu posso elencar, que vai realmente trazer, né, que vai realmente minimizar esses aditivos, reduzir esses aditivos. Então, aqui eu posso trabalhar, por exemplo, né, com o planejamento, né, da execução de obra, que vai reduzir os aditivos de prazo, ou simular a execução, também facilita para ver se realmente aquele tempo, aquele prazo é factível, né? Normalmente a gente trabalha com prazos, né? Os cronogramas que eu tenho visto, pelo menos, me parece muito feeling, né? E a gente não está falando de engenharia. Mas para isso, realmente preciso fazer um planejamento bem feito. Não é só um cronograma físico-financeiro, eu preciso realmente planejar todas as atividades, qual que é a equipe mínima, simular, né? O BIM já permite essa simulação. E aí sim eu vou ter um prazo real, né? De quanto tempo eu vou levar para executar aquela obra. Então, aqui realmente é você ser mais assertivo para reduzir esses aditivos de prazo. Claro, a gente sabe, tem as chuvas, né, que atrapalham as obras, enfim, mas aqui você também consegue trazer quais são as previsões e fazer algumas simulações já incluindo, né, esses aspectos naturais. Aqui, no redução do aditivo de valor, né, eu poderia trabalhar com a parte de extração automatizada de quantitativos, né, consigo ter mais acurácia nas informações que eu vou extrair diretamente do modelo, e aí eu tenho um quantitativo mais assertivo para incluir no meu orçamento. E aí, então, eu provavelmente vou ter a redução de aditivos de valor. Um planejamento bem feito, integrado com um orçamento que tenha informações de quantitativo mais condizentes com o projeto, né, que não dependam, né, de alguém fazer isso de forma manual, e já reduz bastante, né, tanto os aditivos de prazo quanto os aditivos de valor. Então, aqui em relação aos requisitos de informação da organização, vocês vão preencher, né, a ideia é que o contratante preencha quais são os usos BIM e como estão vinculados aos objetivos estratégicos da instituição. Bom, vamos falar agora dos requisitos de informação do projeto. Esse ponto ele é o mais trabalhoso dentro do plano de execução BIM, porque ele requer um pouco de entendimento de modelagem e de sistema construtivo. Então, aqui eu preciso, né, elencar, né, para o meu contratante, precisa elencar qual nível de detalhe e qual nível de informação para cada elemento do projeto a empresa precisa entregar. E aí eu estou estabelecendo isso por etapa de projeto, né? Então, por exemplo, no meu anteprojeto, né, louças, metais e acessórios, qual que é o nível de detalhe, qual o nível de informação exigido para essa etapa de projeto. Só fazendo um adendo, pessoal, a gente não... O BIM, ele não tem essas fases mais como a gente conhece, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, né? O BIM é um processo evolutivo, então é difícil você demarcar, né? Aqui eu estou entregando anteprojeto, aqui eu estou entregando o projeto básico, então não existe essa demarcação, mas para o nosso controle e também eventuais questionamentos dos controles externos, Tribunal de Contas, a gente precisa ainda manter esses marcos, e seriam também marcos de pagamento para a empresa. Mas aqui eu vou estabelecer, né, qual que é o meu nível de detalhe, né, de geometria, e nível de informação para cada elemento. E para isso, né, para subsidiar né, de que forma vocês vão preencher isso, a gente tem as tabelas, né, para cada elemento da construção. Então, ali a ideia é verificar, né, qual o nível de detalhe da louça do vaso sanitário. Então, eu estou pedindo o nível de detalhe 3. O que seria o nível de detalhe 3? Né, que acho que tem mais para frente. Então, um ND3, geometria definida com dimensões específicas. Então, eu já tenho certeza, né,
de que esse vaso sanitário ele vai ser com caixa acoplada, então vai ter essa dimensão. Então, meu nível de detalhe 3, né, ele pode ser exigido já num anteprojeto, onde eu já tenho informações já mais definidas, ou entendendo que isso pode ficar definido no projeto básico. Então, é uma definição que o contratante, né, vai ter que especificar nessa tabela. Então, fechou o nível de detalhe para esse elemento. Eu posso agora detalhar quais informações eu preciso, né, que a empresa me entregue para atender os meus objetivos, né, meus usos BIM pretendidos. Então, você colocou que um dos usos BIM pretendidos é a orçamentação, né? Então, quero que você extraia os quantitativos de forma automática para elaboração de orçamento. Então, essa informação precisa constar no meu modelo. E aí a gente chamou de nível de informação 3, né? Tudo que é referente ao orçamento está no nível de informação 3. E ali eu posso especificar código de serviço, se é o código de serviço referente a CCID, o quantitativo desse serviço, então eu já vou puxar e mapear essa informação dentro do meu modelo, qual que é a unidade de medida utilizada, né? Então aqui a gente linkou algumas informações. Também fazendo uma ressalva, o que está no caderno, ele é uma base, né? Ele é um padrão a ser seguido, mas não estão todas as informações aqui. Para cada objeto, para cada projeto, né, o contratante, né, quem está preparando todo o instrumento convocatório, precisa realmente se debruçar e entender quais são as especificidades daquele objeto. Então, aqui é importante, né, a partir dos usos BIM, a partir das especificidades daquele objeto, tentar entender quais informações e aí realmente exigir aquilo que é necessário. Né? Por exemplo, vou realmente avançar em análise e simulação, então vou fazer análise de acessibilidade, vou utilizar 9050. Eu preciso de informações mínimas para que eu consiga rodar isso, né? E automatizar esse tipo de análise. Então, eu preciso dessa informação dentro do modelo. Quando eu falei, né, que o I era o mais importante do BIM, porque realmente o nível de detalhe geométrico, né, a gente já consegue, né, com base na nossa experiência, a gente já consegue estabelecer. Claro que eu preciso de um nível de detalhe 3, né, considerando que eu tenho a geometria e as dimensões específicas, né, fechadas, para eu conseguir extrair um quantitativo, para eu conseguir fazer um orçamento. Mas a gente não tem ainda muita clareza, e essa é uma maior dificuldade que eu vejo o pessoal ainda trabalhando muito com BIM como se fosse apenas geometria, você aqui, então, entender quais informações, como eu vou inserir essas informações dentro do modelo e, principalmente, como eu vou exportar isso, né? Então, eu preciso mapear corretamente essa informação, porque senão eu vou ter um problema lá na frente na hora de extrair o quantitativo, por exemplo. Aqui uma situação que aconteceu, um refeitório, um projeto que chegou pra gente, estavam todas as mesas, muitas mesas, foram modeladas, né, todo o tampo da mesa foi modelado com laje e exportado, né, no IFC, que é na entidade IFC, que é referente à laje. Quando a gente foi extrair o quantitativo de concreto, o que aconteceu? Né? O quantitativo ficou absurdo. E aí, até entender que realmente o quantitativo que ele estava puxando, né, estava errado, porque não foi mapeado corretamente, não foi utilizada a ferramenta corretamente também para modelar essa mesa. E aí, então, impactou, né, o impacto em relação aos quantitativos que foram extraídos. Então, a informação ainda é um ponto um ponto crítico, né, que o pessoal precisa se inteirar, precisa entender como as ferramentas funcionam em relação a, né, inclusive a classificação dessa informação. E o que a gente, né, tem buscado em cada órgão, né, a partir do momento que eles começam a trabalhar com os editais em BIM, é a gente sentar e discutir, e com certeza isso aqui é só exemplificativo, né, como eu falei, não é taxativo, e para cada órgão você vai ter um hall de informações conforme a necessidade também de análise. Então,
todas as informações, quando a gente fala análise qualitativa, as informações não gráficas, que são os NIs, também serão objeto da nossa análise. Então, mais para frente, nós vamos ver como vamos validar esse tipo de informação não gráfica que foram atribuídas, né, que estão atribuídas ao modelo. Então, aqui eu só trouxe o que seria, né, cada nível de detalhe. Então, o nível de detalhe 1, a gente está falando de representação por simbologia 2D, né? Mas eu tenho informação embutida nesse símbolo, não é simplesmente um 2D sem informação, né? Então, por isso que ainda é BIM. Vou dar um exemplo de ND1. O ND1 árvore. Eu tenho um levantamento que temos muitas árvores, né? E eu preciso saber a espécie dessa árvore, preciso saber, né, o tamanho do tronco, se vai ter um serviço de estocamento ou não. Então, no momento que eu faço o levantamento dessas árvores, eu posso colocar como símbolo 2D, porque se eu colocar, né, árvore tridimensional, o modelo vai ficar impossível de mexer, né? Você não vai conseguir nem abrir esse modelo. Então, a gente trabalha, né, com simbologia 2D, mas com muita informação para aquele elemento. O ND2, geometria genérica com dimensões não definidas. Então, aqui eu ainda estou definindo, né, o meu projeto, estou no nível de estudo preliminar, né, numa lógica ainda de anteprojeto, então não tenho muita definição em relação à geometria, em relação às dimensões daqueles elementos. O ND3, como eu já comentei, né, definida com dimensões específicas. O ND4 é quando eu tenho um detalhamento que tem a ligação entre diferentes disciplinas. Então, quando eu trabalho a viga e a tubulação de esgoto, por exemplo, né, vai ter que ter um furo nessa viga, então são esse detalhamento, né, então eu preciso prever esse furo na viga onde vai passar a tubulação de esgoto. Então, estou falando de projeto estrutural e projeto hidrossanitário. E o ND5, estou falando de nível de detalhe, né, muito mais avançado, que seria para fabricação, e aí eu estou falando de industrialização. Nós, no Brasil, ainda não estamos nesse momento, né, muita coisa a gente fabrica, mas não é um nível ainda de industrialização. E o BIM, ele veio realmente para auxiliar nesse processo, para trazer agilidade, mas a gente precisa mudar, né, os nossos métodos construtivos, né, não só trabalhar aí com a nossa matriz hoje, que é a alvenaria, e concreto, né? Então fica bem difícil de a gente levar para um nível, né, um ND5. Mas a gente já conseguiu trabalhar, né, internamente aqui com, por exemplo, estrutura metálica, onde a gente modelou toda a ligação, né, todas as chapas, todos os parafusos ali. Claro, o modelo fica extremamente pesado, mas isso seria um uso específico, seria para realmente ir para a fabricação desses elementos. Pessoal, vamos parar por aqui, fazer um breve intervalo. Eu já retorno continuando aí os outros requisitos, o requisito de troca de informação.